Introdução ao livro de Jeremias. A vida e o livro de Jeremias são singulares. Ele escreveu o que viveu e viveu o que escreveu. Não há dissonância entre vida e livro. Alguns escrevem melhor do que vivem, outros vivem melhor do que escrevem. Jeremias, escrevendo ou vivendo, era a mesma pessoa. É importante saber disso porque Jeremias é o profeta predileto de muitos de nós, especialmente quando passamos por momentos difíceis e queremos uma ajuda confiável para saber o que pensar, como orar e como continuar. Nessas horas, queremos ver as credenciais. E o livro de Jeremias tem essas credenciais. Vivemos tempos conturbados. As décadas que precedem e sucedem o momento crucial do início do terceiro milênio não são exatamente inéditas. Sem dúvida, houve tempos semelhantes no passado, que deixaram o mundo inteiro cambaleante, pensando no que estava acontecendo no céu e na terra. Mas não importa a causa ou a amplitude, os problemas exigem atenção. A vida atribulada de Jeremias coincidiu com um dos períodos mais problemáticos da história hebraica. As décadas que conduziram à queda de Jerusalém em 587 a.C. seguiram e foi seguida pelo exílio babilônico. Tudo o que podia dar errado deu errado. E Jeremias estava bem no meio da tormenta, orando, pregando, sofrendo, trabalhando, escrevendo e crendo em Deus. Ele sobreviveu às tempestades intensas de hostilidades e ondas de dúvidas amargas. Cada músculo do seu corpo foi forçado ao limite pela fadiga. Cada pensamento seu foi questionado. Cada sentimento passou pela prova de fogo da ridicularização. E ele suportou todas essas forças opostas. Agonizou, mas escreveu sua experiência de maneira magnífica. O que acontece quando tudo em que você crê e tudo pelo qual você vive é esmagado pelas circunstâncias? Às vezes, a revogação do que esperamos de Deus vem a nós como indivíduos, outras vezes como comunidades inteiras. E quando isso acontece, qual o efeito da catástrofe em nós? Serve para reformular nossa vida, de modo que ela se harmonize com o que Deus é e não com o que gostaríamos ou imaginamos que Ele fosse? Ou será que as circunstâncias adversas nos levarão a abandonar o Senhor? Ou pior ainda, irão desencadear em nós uma busca obstinada pelo antigo e corrompido sistema de crenças, um novo apego a uma ilusão para salvar a vida? Qualquer pessoa que vive numa época conturbada procura o apoio de companheiros que já tenham passado por experiências semelhantes, querendo saber o que fizeram, como sobreviveram, como foi. Na busca de um companheiro que tenha passado por aflições e catástrofe e sobrevivido,
sobrevivido a essas tragédias com graça. Muitos dos que procuram a Bíblia têm optado pelo livro de Jeremias, acolhendo como um companheiro verdadeiro e honesto que revela Deus nas épocas mais difíceis. Imagine se houvesse uma pessoa no Titanic com um sonar, tentando fazer o capitão e a tripulação acreditar que havia um iceberg adiante. Como eles nunca tinham ouvido falar em sonar, pensariam que era um louco. Esse homem era Jeremias e o Titanic era o seu país. Ele se empenhava em convencer o povo de que, se não alterasse o curso moral da nação, Deus deixaria a colisão acontecer. Ele nunca desistiu de implorar a Deus, e nem Deus desistiu desse povo. Nem mesmo quando o rei ordenou que o profeta fosse jogado numa cova, enquanto os exércitos invasores faziam o restante do povo morrer de fome em Jerusalém. De certa forma, Jeremias era um fracasso, porque ele não conseguiu alcançar os objetivos pretendidos. Mas também era um sucesso, porque fez o que tinha de fazer. Quando o ministério de Jeremias começou, o povo de Judá pensava apenas em retornar aos bons tempos de prosperidade econômica. Além da guerra, partidos políticos implacáveis, ambição, corrupção, colapso político e fome aos poucos destruir a nação. O povo procurava desesperadamente apegar-se a algo que desse a eles a certeza de que se manteriam vivos. Para isso valiam até fantasias em torno da pessoa de Deus. Eles se opuseram a Jeremias com a prisão e ameaças de morte, chamando-o de traidor pelo fato de ele haver predito a derrota da nação. Por volta de 646 a 586 a.C. Em 621 a.C., Atenas enfrentava dificuldades econômicas e sociais. Um líder chamado Dracon restaurou a ordem, promulgando uma série de leis extremamente rigorosas que puniam quase todos os crimes com a pena de morte. A palavra draconiano deriva do nome dele. Mais tarde, em 590 a.C., um líder chamado Solon restaurou as leis da cidade, mantendo a pena de morte apenas para casos de assassinato e carnificina. Solon tentou encontrar soluções justas para os conflitos entre ricos e pobres. A Constituição que escreveu foi um grande passo para o estabelecimento de um governo democrático. Dr. Eugene Peterson. Introdução ao livro de Jeremias, contido na Bíblia, a Mensagem.